que nós estamos agora é a hora de adorar, de falar com Ele, de dizer como Ele é bom, como Ele é santo, como Ele é lindo. E daqui a pouco Ele vai falar conosco, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes, né? Porque onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, Ele está aqui. Aleluia. E como Ele é, assim nós o veremos. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Tu és santo e não há outro. Aleluia, Jesus. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, pois é falsa a inspiração do pintor. Aleluia! Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Aleluia, Jesus. Um dia também nós o veremos, nós o veremos, nós o veremos face a face, como Ele é, nós o veremos. Oh, Jesus, oh, aleluia. Ame com a alma, crendo que um dia nós o veremos. Oh, Jesus, é a esperança da noiva, é a esperança da igreja. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Tu és lindo, Jesus. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo.
verei a Jesus. Como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, glorioso Deus. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Santo Deus e querido Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento que nós já estamos aqui na Tua presença, já sentimos a Tua grandeza, a Tua glória, já sentimos a Tua presença. Senhor, agora usa o Teu Filho, Senhor, nessa noite de uma forma especial. Senhor, para falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, querido e santo, fala conosco, Senhor, nessa noite de uma forma poderosa, para que nós possamos sair, Senhor, daqui, Senhor, cheios e regozijados pela Tua palavra, pela Tua grandeza. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar. Senhor, que o nosso coração possa estar, Senhor, aberto e os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Senhor, mais uma vez eu te peço, usa o Teu servo, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Ainda de pé, pastor Joaquim. Glória a Deus. Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja Deus louvado por esta oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, de todas as quartas, poder aqui aprender a palavra de Deus. Seja Deus louvado todo o tempo. Lucas, capítulo de número 16. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu só gostaria de fazer uso de um texto como referência. Lucas 16, verso 19, verso 20 e o verso 21, 22, 23, até o 23. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos acompanhem, eu vou estar lendo para ganhar um pouquinho de tempo. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus, dando aleluias. Meus irmãos, já disse aqui, né, na minha fala inicial, que é sempre um privilégio poder aprender a palavra de Deus. O ensinamento onde a gente aprende. E passou por aqui nesses dias aí, pregando a palavra de Deus, os irmãos, eu vi o pastor Zé Pereira pregando, o João Roberto pregando, o pastor Eliabe, e hoje chegou a minha vez. E todos foram muito bem. Todos Deus usou de uma forma muito especial. E os irmãos orem para que Deus tenha misericórdia de mim.
porque eu estou em apuros, pastor César. Estou em aperto. Mas, seja Deus louvado, porque isso nos leva a estudar mais a palavra de Deus. E a gente aprende também, né? Seja Deus louvado. Hoje o meu tema aqui é sobre o estado intermediário dos mortos. É uma pergunta que a maioria de nós faz. E às vezes a gente acaba não tendo resposta. Uma porque às vezes a gente não estuda, né, não pesquisa na palavra. Outro porque pouco é falado sobre esses assuntos da igreja. E aprove Deus hoje me trazer aqui para falar desse assunto. Mas antes disso eu quero também agradecer aqui os irmãos. No final de semana tivemos o nosso congresso lá na Assunção das Irmãs. Na sexta teve lá a irmã Shirley cantando, louvando a Deus, foi uma bênção de Deus, né? E pastor João, né, acompanhando. Pastor João acompanhou, na sexta foi só Shirley, domingo foi o pastor João, mas a pastora Roseli, mais o grupo das irmãs, né, não foram todas, porque é domingo, né? Mas eu quero louvar a Deus por tudo que os irmãos fizeram. Foi algo maravilhoso. Deus abençoou, operou maravilhas, 6 almas voltaram para Jesus. Né? Umas aceitaram, né, pela primeira vez, outras pessoas estavam afastadas. E Deus fez uma obra extraordinária lá, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, seja Deus louvado por nossa igreja. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, o texto que eu vou usar para esse assunto, para esse estudo, está baseado em Lucas capítulo 16, do verso 19 até o versículo 31. Eu escolhi esse texto porque é um dos textos que mais nos dá luz a respeito do estado das pessoas que já morreram, né? Louvado seja Deus. Nós podemos ver, através dessa palavra, que tanto o justo como o ímpio, eles não vão perder, eles não perdem a consciência uma vez que morrem. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, quando a pessoa morre, a pessoa está dormindo. De fato, a pessoa, o justo, está descansando, está no repouso. Mas tanto o justo sabe aonde está, e o ímpio também sabe exatamente onde ele está. Não significa que a pessoa morreu e simplesmente anestesiou. Não. É importante que a gente, como igreja, deixe isso claro. Porque eu me lembro que, algum tempo atrás, por exemplo, eu sou da década nasci em 80, tenho 41 anos de idade. E há 20 anos atrás, eu ia, 30 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, a gente congregava numa igrejinha no interior, na roça, e o que mais se falavam nas mensagens era sobre o inferno. Se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. Então, o que mais, as pregações eram mais faladas sobre o céu, sobre o inferno. Então, era muito falado, né? Então, de certa forma, as pessoas tinham temor. Ninguém queria ir para o inferno. Hoje mudou um pouco, com as mensagens que nós estamos ouvindo, que se fala muito em autoajuda, fala-se muito em prosperidade terrena, fala mais sobre a terra do que o céu. E nós precisamos inverter esse papel. E por isso que está tendo esse estudo aqui. Deus colocou no coração do pastor para a gente estar falando. Louvado seja Deus. Por exemplo, às vezes de domingo, a gente tem aquela palavra boa, aquela macarronada, aquela comida que é aquela comida boa de se comer. E às vezes na quarta a gente tem uma comida um pouquinho mais pesada, que é para tratar conosco, no nosso caráter, tratar das doutrinas fundamentais da nossa fé, para que a gente possa chegar ao céu. Louvado seja Deus. Né? E esse estudo, irmãos, ele deixa claro, louvado seja Deus, e eu espero no final dele poder responder algumas perguntas. Para onde estão os mortos? Eles estão em estado de consciência? Sim ou não? Eu espero poder, através da minha fala, através dessa palavra, poder responder essas questões aí, que talvez poucos respondidas. Louvado seja Deus. Como nós podemos ver, através desta passagem, até algumas pessoas dizem que, pela Bíblia, pelos tradutores da Bíblia, eles separaram e colocou como parábola.
mas a maioria dos irmãos estudiosos, eles têm o consenso que aqui não é parábola. Aqui não é parábola, Jesus usa nome de pessoas, usa nome de Abraão, usa nome de uma pessoa chamada Lázaro, não é aquele Lázaro de Marta e Maria, mas Jesus usa pessoas reais. Jesus está falando no sentido da vida, o que de fato vai acontecer, o que de fato acontece. Jesus, irmãos, ele era muito prático na sua mensagem, na sua pregação. Jesus não tinha rodeios com a mensagem. Então, quando Jesus abre a sua boca e começa a proferir essa palavra, ele tem como intuito, como a sua mensagem aqui é justamente mostrar para nós, para a igreja, onde de fato uma pessoa justo, quando morre, para onde vai? O ímpio, quando morre, para onde que vai? Por exemplo, as pessoas falam assim, morreu o ímpio, está queimando no inferno. Não é exatamente isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala aqui que o rico morreu, chamado, não tem o nome dele aqui, mas a Bíblia põe aqui como personagem o pobre, que era o mendigo Lázaro, a Bíblia diz que ambos morreram. O rico morreu, a Bíblia Sagrada diz que foi para o inferno, ou para o Hades. No Novo Testamento, essa palavra, essa sepultura, é traduzida como Hades. Já no Velho Testamento, essa palavra sepultura, onde ficam os mortos, é traduzida como Sheol. Então, ambos esses irmãos, um ímpio e um justo, morreram e foram sepultados. Mas a diferença qual que é? A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Sheol, para o Hades. Já o mendigo Lázaro, que vivia na porta do rico, morreu e foi para um local de repouso, denominado como seio de Abraão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que havia uma separação, um abismo entre os dois. Então significa que esses lugares existem, são reais, e existe uma divisão. A palavra do Senhor diz assim, havereis diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Louvado seja Deus. Então, Jesus deixa claro que há sim uma divisão, há uma recompensa. Louvado seja Deus. Deus tem um lugar preparado para o santo, para o justo. Aqueles que não se atentaram para a voz do Senhor, desce para o Hades, desce para o inferno. Nós podemos dizer que esse inferno aqui não é um inferno ainda literal, não é um inferno real. É a antessala do inferno. É a antessala. A Bíblia diz que o rico estava num local de tormento. Esse local, ele estava sendo atormentado e estava em agonia. Já o Lázaro estava num local de repouso, de delícias, de alegria. Mas o rico já estava sendo atormentado. Irmãos, é duro, né? O ímpio precisa ouvir. Louvado seja, se não aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se morrer sem Cristo nessa vida, desce para lá. E não tem chance, não, lá é irreversível. É um estado, irmãos, que ali só vai se ressuscitar para o juízo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se talvez nós pregássemos mais sobre isso, talvez as pessoas de fato se conscientizavam, saber que morreu sem Cristo, meu irmão, é fim da linha, é fim da estrada, acabou, não tem mais jeito. Tanto é que a Bíblia diz que o rico ainda disse assim, olha, pai Abraão, deixa eu avisar os meus irmãos. O Abraão falou assim, não tem jeito, quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá, porque é um grande abismo. Então, meus irmãos, antes da ressurreição de Cristo, podemos dizer, o Velho Testamento, a Bíblia nos mostra que todos que morriam, o justo ia para o seio de Abraão, para o local de repouso e descanso. Já o ímpio descia para o Sheol, ali que no Novo Testamento se traduz como Hades. A diferença é que uma palavra no Antigo Testamento é hebraica, né? A outra palavra no Novo Testamento é grega, mas ambas são sinônimos, né? São sinônimos. Então, o Sheol e o Hades é a mesma coisa, né? Pois bem, irmãos,
é impossível nós saber exatamente a localização. Geograficamente, é improvável você dizer aonde que fica, que lugar fica o Sheol, que local fica o Hades. Pela Bíblia, dá a se entender que ambos ficavam na sepultura, embaixo da terra. Por que, pastor? Você fala isso? Nós temos algumas referências que nos mostram. A Bíblia Sagrada diz que, em Efésios capítulo 4, verso 8 e 10, Paulo dizendo em Efésios, Paulo está dizendo assim, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levou o cativo, o cativeiro, para perto do trono de Deus. Então o que nós entendemos? O que dá para se entender? Embora ainda muitas outras linhas de interpretação, mas o que dá para se entender? E eu acredito nessa linha que eu estou falando, por algumas razões. Por exemplo, quando fala que ele desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo ao cativeiro, isso está falando após na sua morte. No período que Cristo foi crucificado, nesse período até ele ressuscitar, por exemplo, ele estava fazendo um trabalho. Paulo dá-se a entender através de Efésios, que Cristo, então, dessas partes das profundezas da terra, pega as almas dos que morreram em Cristo, dos justos, e leva para o paraíso. Dá-se a entender que Cristo então inaugura o paraíso. Pastor, como que é isso? Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo de número 23. Evangelho de Lucas capítulo 23. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia 2 malfeitores na cruz. Um à direita de Jesus e outro à esquerda. Ambos condenados pelos romanos para serem mortos na ocasião da crucificação de Cristo. A Bíblia diz que um dizia: Senhor, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Já o outro disse assim: olha, nenhum mal esse aí fez para estar aí. Os nossos atos, nós estamos aqui pelos nossos atos. Aí aquele ladrão olha para Jesus, aquele malfeitor, e fala: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu confesso, irmãos, que isso dava um nó na minha cabeça, porque até então eu tinha entendido, pastor, que o paraíso, esse paraíso era o céu do trono de Deus. Só que Cristo não tinha subido ainda ao Pai. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 20, ele vai dizer para as mulheres: olha, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Mas como que Cristo então falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Aí nós vamos entender, porque Cristo então tira as almas dos justos que morreram, dos santos, aguardando a promessa. Porque tudo na Bíblia Sagrada, irmãos, aponta para uma coisa, aponta para Cristo. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse, aponta para Jesus. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17, nós vamos ver que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e Deus faz uma ordenança para eles: olha, não comerás do fruto, desse fruto, do bem e do mal, não comerás. Quando a Bíblia diz que eles pecaram, eles comeram, foram enganados através da serpente, que é o próprio Satanás. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, que Deus faz o quê? Deus sacrifica um animal. Deus sacrifica um animal, e então veste eles de peles. Eles agora são vestidos com pele dos animais que Deus sacrificou. Tudo ali apontava. Deus falou assim para a serpente: olha, o nascido de mulher ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Tudo ali já apontava para o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu me alegro quando eu olho para a palavra de Deus. Quando Cristo olha para o ladrão da cruz,
quando o ladrão se arrepende, pede misericórdia para o Senhor, ele com muita autoridade, porque ele tem autoridade para pisar na cabeça da serpente, porque ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele é aquele que falou para João em Apocalipse: eu sou o primeiro, João, eu sou o último, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelo século do século, eu tenho a chave da morte, e eu tenho a chave do inferno. Se um que pode dizer tais coisas, esse é Jesus Cristo de Nazaré, esse tem um poder. Então ele vira para o ladrão, fala: hoje mesmo, hoje. Mas irmãos, ele não tinha subido assunto ao céu ainda. Nós vamos olhar para a Bíblia, Atos capítulo 1, você vai ver que ele estava dando ali as últimas instruções para os discípulos, e ele então sobe ao Pai. E quando ele sobe 10 dias depois, vem o derramamento do Espírito Santo. Ele falou: é necessário que eu vá ao meu Pai, para que o Espírito Santo desça. Então ele não tinha subido ainda, porque quando ele sobe ao Pai, a Bíblia diz que ele fica à direita do Pai, ele senta no trono, à direita do Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Cristo à direita de Deus, de pé. Então, dá-se entender, eu prefiro essa linha bíblica do que talvez ir por outro caminho. Louvado seja Deus. Então, dá a entender que Paulo está dizendo, capítulo 4, versículo 8, até o 10 de Efésios, porque ele desceu até as profundezas da terra, nas profundezas da terra, levou cativo o cativeiro. Olha o que o texto diz aqui, ó: aquele que desceu também é o mesmo que subiu a todos os céus para cumprir, olha que interessante, aquele que subiu acima de todos os céus. Paulo não está falando de um céu, de um único céu. Se você olhar a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 12, isso é maravilhoso, porque Paulo ele fala de um tipo de céu, e Paulo está retratando exatamente sobre o paraíso. Olha o que Paulo fala, que é interessante. 2 Coríntios capítulo 12, verso 3 e verso 4. Olha o que Paulo fala. Paulo primeiro, Paulo é tão simples e humilde que Paulo não quer se gloriar. Paulo ele não quer dizer eu fui. Mas não tem como. O texto não deixa dúvida que ele está falando dele mesmo. Ele está falando: olha, não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei visões e revelações do Senhor. Eu passarei visões e revelações da primeira pessoa dele. Ele está falando de outra pessoa, falando dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, se fora do corpo eu não posso dizer. Deus sabe, tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. Olha que interessante. E sei que tal homem, no corpo ou se fora do corpo, eu não posso dizer. Ele foi arrebatado ao paraíso. Olha que maravilha. Paulo está dizendo do paraíso. Paulo está dizendo aqui: onde estão os santos? Quem que tem que lamentar é os vivos. Diz até um comentarista que eu achei um comentário bem interessante, que ele falou que quem morre, os vivos têm que invejar os mortos. Tem que invejar os mortos. Aí outra frase que eu achei super interessante, do pastor Celso Canuto de Lima, ele disse assim: olha, o crente quando morre, ele não passa para o Senhor não. O crente quando morre, ele já está com o Senhor, ele não passou, ele passa para o Senhor quando ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, agora ele é de Deus, agora ele está com o Senhor. Então não é quando morre, porque a morte, meus irmãos, é apenas uma interrupção humana, mas a vida continua em glória, em louvor. Irmãos, o túmulo, queridos, guarde bem isso. O túmulo tem uma porta do lado de dentro. Não está mais lá, a pessoa não está ali, é só o corpo da pessoa. Então esse negócio, irmãos, das pessoas até dizerem: olha, a pessoa morreu, vai voltar. Não volta, irmãos, não tem a mínima possibilidade, biblicamente falando, da pessoa morreu, voltar a se comunicar com mortos. Isso é heresia, isso é espiritismo, não tem. O ímpio morreu, juízo. Ele vai ser condenado, acabou, não tem meio termo.
O justo morreu, querido. Vai aguardar a trombeta tocar. As almas do justo que estão no paraíso, ao ouvir a toque da trombeta, os seus corpos aqui na terra, seus corpos serão transformados num corpo glorioso para encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos entender Paulo dizendo. Aí Paulo dizendo assim no versículo 4, ele foi arrebatado até o paraíso. Você vê que o texto não deixa dúvida. Ele foi arrebatado até o paraíso, e ele ouviu palavras indescritíveis. Olha o que Paulo fala. Paulo diz assim, ó, que o homem não é lícito preferir. Sabe o que Paulo está dizendo? Os justos estão conscientemente falando das maravilhas de Deus. Consciente. Louvado seja Deus. Aí Paulo está dizendo assim, ó, de tal me gloriarei, mas de mim mesmo, senão nas minhas fraquezas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Paulo teve esse privilégio de ir até o terceiro céu. Paulo pôde ir no paraíso. Paulo pôde ver. Louvado seja Deus. Ver os santos que ali estão. Diz um testemunho que é um testemunho maravilhoso. Isso não é história de carochinha, não é história não, isso é real. Conta-se que, não sei se foi década de 60 ou 70, um grande homem de Deus, diz que ele tinha uma vida tão regrada com Deus. Os irmãos dão testemunho que conheceram ele. Diz que o rosto desse homem brilhava, irmãos. E diz que um dia esse homem morreu. Professor teológico, ele morreu. Depois de 26 horas, esse homem ressuscita. Ele ressuscita porque um pastor que estava indo para o Rio de Janeiro, Deus falou, vai até a cidade lá. E ele chega até aquela cidade e pergunta pelo pastor, falou, não, ele já morreu. O corpo vai ser liberado. Morreu, deu um AVC, morreu. E o pastor chega na beira do caixão e diz, aqui, Senhor, é o teu servo que está orando. Esse homem não pode ir embora agora. Traz de volta esse homem, Senhor. E diz que a alma desse homem voltou, entrou no corpo e ele ressuscitou. E ele dizendo um testemunho dele, pós-ressurreição, falou, irmãos, eu estava num local de repouso, vendo as maravilhas de Deus, não queria voltar para a terra. Então, meus irmãos, o paraíso é real, existe, louvado seja Deus. Esse é o destino daqueles, aleluia, que tem guardado a sua vida com Deus, que não tem sujado as suas vestimentas, mas que as suas vestimentas estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Não dá mais tempo, irmão, da gente brincar de ser crente, não dá. Porque o inferno é real. Não existe oração para o morto. Tem pessoas que querem, irmão, ser mais misericordioso do que Deus. A pessoa morreu praticando as piores obras, morreu em desobediência, desviado dos caminhos do Senhor. E às vezes as pessoas, não, mas ele foi para o céu, porque ele também era bom. Não, irmãos, morreu, só resta o juízo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, outra coisa interessante. Quando você chegar no paraíso, se eu quero questão de ler, quando o crente, o salvo, chegar no paraíso, ele não vai chegar no paraíso sozinho. Olha o que o texto diz, versículo de número 22. Disse que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Sabia, irmãos? Quando um crente morre, irmão, sabe o que vai acontecer? O anjo vai pegar ele. Ali findou o sofrimento, findou toda a dor. As lágrimas acabou. Lá não haverá mais lágrima. Como diz o hino, não haverá tristeza, não haverá dor. E o anjo pega esse crente, salvo em Cristo, e leva ele para o paraíso. Que antes, o seio de Abraão, leva ele para o lugar de descanso. Pastor, o que é que acontece com o ímpio?
Não mudou nada em relação à vida dele. Continua no local de tormento, continua no Sheol, continua no Hades. O ímpio não vai ver, irmãos, o toque da trombeta. O ímpio não vai participar das bodas do Cordeiro. O ímpio não vai ver a alegria, irmãos, que é chegar no céu, como narra o Salmo 24. Quando o salmista disse: deixe entrar este Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor justo, poderoso. Esse é o Rei da Glória, porque quando nós chegarmos no céu, Cristo chegará com a sua noiva, com a sua igreja. Quando a igreja vai dizer: abre os portões, porque vai entrar o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo vai entrar. Irmãos, ser crente é bom demais. Ser crente, irmãos, é aguardar a volta do Senhor. Louvado seja Deus, é um privilégio. O nosso privilégio em servir a Cristo, em servir a Deus é maravilhoso. Aleluia, só de sabermos nós que lá não haverá nenhuma limitação, não haverá tristeza. Porque a Bíblia diz que dos nossos olhos, todas as lágrimas, o nosso Senhor vai enxugar. E para a tristeza do ímpio, só tormento. Evangelho de Lucas, versículo 16, verso 24. Diz que esse homem pedia, ele suplicava a misericórdia. Ele pedia: Pai Abraão. Irmãos, entenda isso. O ímpio já está no tormento. Está em sofrimento já. E ainda não está no inferno. Porque quando ser lançado no fogo do inferno, é para toda a eternidade de sofrimento. Irmão, você acha que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, foi em vão? Eu fico analisando, você acha que a pregação do Evangelho está sendo em vão? Você acha que aqueles que estão guardando uma vida em santidade para esperar a trombeta tocar, está sendo em vão? Não. Ei, querido, por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que leva a palavra de Deus andando e chorando, voltarão com seus molhos de alegria. Você pode chorar nessa terra, você pode andar em lutas, mas lá não vai haver a luta. Lá não tem luta. Lá não tem prova, irmãos. Os desertos da vida, ela acabou. O deserto da vida é para essa vida, para essa terra. O ímpio pedia: manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Irmãos, analisa só, vou fazer aqui, ó. Fazer aqui. Palavras convencem, né? Exemplos arrastam. Olha aqui, por exemplo, a pessoa, ele suplicava por isso: molhe a ponta do dedo, porque aqui é muito tormento, para me refrescar. Biblicamente falando, os ímpios estão em tormento e estão em estado consciente da sua alma. Quando Paulo disse: para mim viver é lucro, para mim morrer é ganho, porque eu estarei com o Senhor. Eu ainda fico no lucro aqui fazendo a obra de Deus, mas se eu morrer, é ganho. Todos têm essa esperança, irmãos, de encontrar com o seu Senhor. Todos que estão na igreja aqui vão guardar a palavra para não ir para o Hades, para o Sheol. Porque hoje nesse púlpito está sendo pregado. Naquele dia nós não vamos ter desculpa e dizer assim: não, a minha igreja não pregou. Pregou sim. Quem está de pé, cuide para que não caia. Temos que, irmãos, que guardar a nossa salvação.
Guarde a tua coroa, irmãos. A nossa coroa nós precisamos guardar, é preciosa, eu não posso perder a coroa. Guarde. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos, até os escolhidos do Senhor serão enganados. E esse tempo chegou. É tempo, irmão, de quem é santo, se santifique mais. É tempo que nem o profeta disse, quem é sujo, se suje mais. Não há mais tempo, irmão, de brincar, de ficar numa gangorra. Não é tempo mais de ficar com a nossa vida cheia de indecisões. Eu tenho que saber que eu estou indo para Jerusalém celestial. Eu estou nessa estrada. Eu tenho que caminhar firme, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu destino é chegar no céu. Para a gente concluindo aqui. Então o ímpio sabe porque está lá. E o justo sabe também porque está no paraíso. O calor, diz que ele reclamava, ele dizia assim, olha, porque estou atormentado. Eu estou sendo atormentado nessa chama. Agonia. E ainda não é o lago de fogo. Agora você imagine no juízo final. Ô, meu irmão. Por isso que quando a gente olha para a história, hoje eu entendo com mais clareza. Porque quando o nosso irmão Jonatas Eduardo pregou um sermão, e o tema do sermão dele era pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele começou a falar sobre a ira de Deus contra os filhos da desobediência, diz que veio um temor naquela igreja. Diz que as pessoas se agarravam no banco com medo de ir para o inferno. Diz que veio um senhor na frente e falou assim, pastor Jonathan, isso é real, vai acontecer. Ô, meu irmão, nós temos que ter essa consciência. Se nós todos tivéssemos essa consciência, talvez não pecaríamos tanto. Talvez antes de pecar, nós pensávamos, Senhor, será que isso não pode me impedir de encontrar com o Senhor? A morte física, irmãos, ela não é uma extinção da vida. É sempre uma separação do corpo e da alma. Para eu concluir, eu quero concluir em 2 textos bíblicos. 2 Coríntios 5, do verso 1 ao 10, e Filipenses. Já vou devolver para o nosso pastor, já agradecendo a minha oportunidade de poder expor para os irmãos esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, aleluia, glória a Deus, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna no céu, não feita por mãos de homens, mas por Deus. Por isso gememos ardentemente, desejando ser revestido da nossa casa que é do céu. Se que estando vestido, não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo, nessa vida, nessa carne, gememos, sendo sobrecarregados. Por isso que as tuas lutas, as tuas dificuldades, às vezes você está tão cansado, desanima, mas querido, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Tem uma recompensa aí. Tem uma eternidade toda a eternidade. Tem milhares e milhares de anos para você gozar das maravilhas de Deus. Sendo sobrecarregado, não porque queremos ser despido, mas revestido porque a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo,
estamos ausentes do Senhor. Paulo está falando dessa vida. Ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e disposto, antes de estar ausentes do corpo, e estar presente com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para que, presente ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que estiver feito de bom ou ruim. A igreja pode ficar de pé. Já concluo. Já devolvo para o nosso pastor. Glória a Deus. Para a gente concluir. O último versículo. Capítulo 1, verso 21 e 23. Porque para mim, viver é Cristo. E morrer é ganho. Outras traduções, porque para mim, viver para mim, viver é lucro, né? E morrer é ganho. Na minha tradução mais antiga, porque para mim, viver é Cristo. Morrer é ganho. Se eu vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo desejo de partir, estar com Cristo. Isso, irmãos, isso é para o salvo. O salvo pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que responder essa pergunta hoje para nós. Eu posso dizer conscientemente: Senhor, eu estou pronto. Será que eu posso dizer como Paulo disse? Paulo, não vá para Jerusalém. Vão te matar, Paulo. E Paulo diz: eu estou crucificado com ele. Eu não vivo mais eu, mas ele vive em mim. O profeta Ágabo amarra Paulo e começa a arrastar para o meio da casa e fala: Paulo, Deus me revelou. Vão fazer isso contigo, Paulo. E os irmãos agarram em Paulo e falam: Paulo, não vá. Não vá, Paulo. Vão te matar. Ele disse: olha, eu estou indo para Jerusalém. Eu sei que o que me aguarda lá é prisões, é tribulações. Mas não importa. Não importa, eu estou convencido. Eu estou pronto. E ele escreve: já sabendo que os seus dias estavam próximos. E ele diz assim: olha, traz para mim o Marcos, ele é útil para mim. Ele diz assim, termina dizendo: olha, eu já fui oferecido, o meu corpo já está entregue, sacrifício. Já está entregue. Já está entregue. Mas a coroa da vitória já está preparada para mim. Não somente a mim, não, mas todos aqueles que servem ao Senhor. Querido, perdoe-te deixar de pé. Perdoe deixar de pé por esses minutos. Tem gente que sabe o que é vale da morte. Tem outros que ainda não passaram. Quando o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tem gente que já passou, tem outros que ainda vão passar. Eu costumo dizer, cada um dá o que tem, ninguém pode dar aquilo que não tem. Cada um sabe onde o sapato tem o calo.
Eu já tive experiência. Quase morte. Eu já tive experiência. De estar em cima ali da linha. Está quase no túmulo. Eu me recordo que, quando vieram me levar para a UTI, a qual eu comecei a ter parada respiratória, que faltou ar, e eu comecei a pedir ar e não tinha ar. Me colocam na maca e vem com oxigênio e a saturação caindo. Estava em 70, a saturação, e estava caindo mais. O Espírito de Deus bradou dentro da minha alma. Salmo 23 e 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E eu disse dentro da minha alma, falei, Senhor, desejo que eu tenha de continuar fazendo a tua obra. Mas eu sou o dono da vida. Se eu fechar os olhos, não voltar, eu sei que eu estarei com o Senhor. Eu sei que eu estarei com o Senhor. Esse irmão foi lá. Ele estava assustado do hospital. Você não assustou, não? Você falou para mim que eu ia morrer. Entubado, na UTI isolado. Os médicos não sabiam o que eu tinha. 30 dias de hospital. 30 dias. 17 deles na UTI, estado gravíssimo. Quando eu saio do coma, que eu olho para o doutor Carlos, ele chorando na minha frente, chorando, em lágrimas, e fala, rapaz, você voltou. Nós achamos que ia te perder. Porque já um estado desse era praticamente irreversível. Seu estado é irreversível. Eu falei, doutor, Deus ainda tem obra para realizar. Mas se eu fechasse os olhos, irmãos, naquele momento, não estivesse aqui, eu estaria com Cristo. A tristeza é para quem ficou. Quem que tem medo da morte é quem está com a vida fora do altar, fora do prumo. Então, querido, não brinca, tá? Põe a tua casa em ordem, como Deus falou para Ezequias, porque morrerás e não viverás. Coloca em ordem. Pecados aí que não confessam, que está escondido debaixo dos panos, confessa e deixa, e alcança de Deus misericórdia. Mas chegue no céu, irmão. O céu é para você, o céu é para mim. Tem gente que leva a vida no engano. Lá não entra, irmão. O hino diz, no céu não entra pecado. Fadiga, tristeza e nem dor. Só há coração quebrantado, porque todos são cheios de amor. Eu irei, irmão, para a linda cidade. Você que vai para aquela cidade, levanta as mãos. Eu vou devolver para o meu pastor. Senhor, abençoa o povo de Deus. Abençoa a vida do pastor Liário, dos obreiros. Guarde a nossa vida, Senhor. Que estejamos escondidos em Ti. Que estejamos escondidos na cruz do Calvário. Limpos pelo sangue. Porque, Senhor, não sei, talvez amanhã chegue aqui na igreja e alguém vai dizer, sabe aquele irmão, aquela irmã, não está mais entre nós. Como muitos, Senhor, na Covid veio, já não estão mais no nosso meio. Pessoas novas foram, a trombeta tocaram para eles. Eles ouviram a voz do Senhor, já estão no paraíso. Mas guarda esse, Senhor, porque o rico fez um pedido. Mande alguém lá para pregar para os meus irmãos ainda que não são crentes. Aí Jesus disse, lá tem Moisés, lá tem os profetas. Senhor, nessa igreja ainda tem profeta. Nessa igreja ainda tem Moisés, que ainda está com um cajado na mão, orientando esse povo, para que chegue até a terra prometida, a Jerusalém celestial. Continue ajudando esse povo a chegar lá. Assim é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eliab.
Amém? Você pode adorar o Senhor com a sua palma.